Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Segredos da Hipnose. Eu sou Vitor Silveira, diretor do Instituto Gaúcho de Hipnose e PNL, e estou aqui mais uma vez com meu grande amigo Marcelo Ben, que é terapeuta e instrutor de hipnose clínica, para falar sobre hipnose, para desmistificar a hipnose. Marcelo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez, dividindo esse material, esse conteúdo. Para a gente é um imenso prazer estar aqui dividindo com vocês. Você pode deixar suas perguntas ali no vídeo. Quem sabe no próximo podcast a sua pergunta pode ser o tema do próximo podcast. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, marque seus amigos e vamos divulgar cada vez mais a hipnose. Marcelo, então, olha só, uma pergunta que é bem recorrente, o pessoal que está entrando na hipnose, nas tuas lives é feito muito essa pergunta também, nos vídeos, dentro dos próprios cursos também de hipnose, e eu achei muito interessante, eu trouxe essa pergunta aqui, eu acho que a gente vai dar um debate bem legal, bem interessante sobre isso. Hipnose e religião. É uma pergunta um pouco polêmica, né? O que tem de hipnose nas religiões? Tem alguma coisa a ver? Hipnose tem algo a ver com religião ou não tem nada a ver? Tecnicamente falando, como a gente já falou outras vezes, a hipnose ela não tem ligação com nenhum tipo de crença. Então a resposta para essa pergunta mais certa seria, Vitor, sim e não. Por quê? Se a gente levar de um princípio que a hipnose existe desde que existe humanidade, a hipnose está em todo lugar, até mesmo nas religiões, onde a pessoa alcança um estado alterado da consciência, existe todo o padrão de comportamento, existe hipnose. A pessoa assiste, como a gente falou na outra podcast, a pessoa assistindo um filme, ela entra em hipnose. Então, dentro de um culto religioso, independente da crença, existe hipnose. As pessoas estão ali por algum propósito, algumas acessam um estado de hiperfoco, prestando atenção, sei lá, enquanto o padre reza a missa ou o pastor faz o seu culto. E também tem alguns... A hipnose foi de domínio de padres durante muito tempo, né, dentro da história. E hoje, muitas pessoas da igreja, de outras denominações, buscam a hipnose para auxiliar a comunidade, para entregar que às vezes a pessoa tem um trauma, tem uma fobia, e ela precisa de algo mais, além da sua fé. Então, e muitos praticam o seu culto sem saber que a hipnose, aquilo é uma própria hipnose, né? Tem todo o contexto que existe dentro da hipnose. Tem a autoridade, o hiperfoco, o ambiente. Então, a hipnose acontece sem a gente saber o tempo todo. Como a gente já falou outras vezes, ela é um estado natural do ser humano. A pessoa assistindo TV lá, assistindo um comercial de um produto novo, ou de um carro, algo que chama a atenção. Aquilo despertou o hiperfoco, ela entrou em hipnose quando aquilo fez sentido para ela, né? Então, se a gente for pensar na pergunta, se existe ligação da hipnose com religiões, a resposta seria não. E também seria sim, porque se a hipnose está em todo lugar, ela estaria também automaticamente dentro das religiões. Claro, até porque entrando nesse... Por isso que eu disse, né, lá no início, que é um pouco polêmico, porque independente da crença da pessoa, e a gente não fala nos processos espirituais, né, quando a gente fala que a hipnose está dentro da religião, não tem nada a ver com a parte espiritual de todo o processo, né? É mais no processo fisiológico mesmo, de a pessoa tá ali, tá hiperfocada, tá com toda a atenção dela concentrada no seu líder religioso, né? Em todo o contexto da situação, ela tá focada, ela tá num processo hipnótico, como é que seja um transe leve, ou em alguns casos um transe muito profundo, ela vai estar em hipnose, né? Ela não deixa de ser uma hipnose. Lembrando sempre que tirando a parte do espiritual, né? Porque dentro desse contexto a gente não vai entrar, até porque a hipnose ela é um processo fisiológico, ela é cientificamente comprovada, ela não é nada místico, não é nada que tenha a ver com qualquer tipo de ocultismo, não sei lá o que as pessoas pensam às vezes, né? É um processo totalmente natural de qualquer ser humano, como tu acabou de dizer, é um processo
fisiológico e comprovado cientificamente. Toda pessoa entra em hipnose, várias vezes, inclusive ao dia, né? Tá com a atenção focada, concentrada, hipnose. Não tem nada a ver com religião no contexto espiritual, é isso, né? Claro, até porque a gente não teria embasamento para avaliar cada religião, né? Claro. A gente avalia a hipnose científica, como a gente diz, né? Então, como a gente falou, o ambiente, ele já proporciona isso. E não só numa igreja ou num culto. Se a pessoa vai num show assistir um artista, aquele artista para ela é uma autoridade. Ela fica delirando, ela fica hiperfocada. Aquilo é uma hipnose. A própria música que ela vai ouvir, aquilo vai remeter ela a uma situação positiva, negativa ou neutra, como a gente diz, né, a partir desse estímulo. Então, como a gente sempre diz, a hipnose está em todo lugar, o tempo todo. Desde que você acorda, você ligar a TV ou rádio, você está sendo bombardeado de influências, né? O tempo todo, né? Quando a gente vai para a escola, por exemplo, uma criança vai para a escola, naquele momento aquela professora da primeira série é a pessoa mais inteligente do mundo. Ela sabe tudo, ela sabe escrever o nome, ela vai me ensinar eu a escrever o meu nome. Então, se o aluno for aplicado, ele está na hiperfoco. O que a professora falar é uma verdade. Assim como em qualquer coisa. Mas sempre ressaltando, a gente não ia debater nenhuma religião, porque foge do nosso conhecimento. Como a gente é PNLista, a gente não impõe o nosso mapa e também não invade o mapa. A gente foca em entregar um resultado positivo para o maior número de pessoas, independente da sua crença, independente do que ela acredite. Só que é importante ressaltar, como a gente falou antes, às vezes a pessoa vem para um atendimento e diz: Marcelo, mas eu não acredito na hipnose, por determinada crença. A hipnose não depende que ela acredite, que ela tenha fé. É claro que ajuda muito se o paciente vem, o sujeito vem para um atendimento e ele quer muito, ele acredita na hipnose. Mas se é um processo fisiológico, ela não depende de você acreditar ou não, né? Exatamente. É bem interessante esse ponto que tu tocou da questão da crença. Porque isso também, né? A pessoa vem com essas dúvidas de algo mais místico, mais religioso. E eu acho que aí tu acabou esclarecendo de uma forma bem didática, bem simples, né? De fácil entendimento, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E sobre essa questão também de que, será que isso é verdade? Será que não é? Será que a hipnose existe mesmo? Que é outra pergunta que acho que a gente até já conversou Sim, já respondemos em outro momento, né? Será que a hipnose existe? Já respondeu isso. Com a tua resposta agora também vai dar mais uma frisada nesse ponto, né? Porque é comum, né? Até mesmo às vezes a pessoa que vem para a clínica ter um pouquinho de dúvida, né? Ela vem muitas vezes, mas vem com um certo receio, uma certa dúvida. E eu acho que essa tua resposta aí vai ajudar bastante nesse ponto. E eu tenho uma outra pergunta aqui, que também é bastante recorrente, acho que é mais recorrente ainda, principalmente para quem já está inserido nessa área, e principalmente para quem já é da área da saúde, inclusive psicólogos, né? Pergunta que a gente recebe o tempo todo, e eu acho que vai ser bem interessante que tu responda ela, que é: por que o Freud abandonou a hipnose? Essa pergunta é muito recorrente, né? Pois muitas vezes a pessoa da área da saúde ele quer aperfeiçoar a técnica e ele tem essa dúvida: como eu vou seguir essa linha de hipnose se o próprio Freud abandonou a hipnose, né? Se tem esse preconceito, né? A hipnose, como a gente já falou antes, ela é reconhecida também pelo Conselho de Psicologia, Conselho de Medicina. O que você deve fazer? Você deve seguir o seu conselho. Tipo, não saberia dizer até onde o Conselho de Psicologia aceita a técnica, libera tanto da técnica, eu não saberia como dizer isso, né? Mas deve ter as normas, né, do Conselho. Mas é reconhecido, sem dúvida. Mas voltando à pergunta, por que Freud abandonou a hipnose? Ele sempre fala isso, né? Se a gente comparar a hipnose de Freud da época era muito pobre, pois ele sabia apenas uma indução, que era o cansaço do globo ocular. Freud, antes do final de sua vida, ele tem um artigo dele dizendo que a hipnose era muito positiva, poderia ser muito bem utilizada, porém ele era um péssimo hipnotista. Ele mesmo reconheceu, né?
que faltava ferramentas. E se a gente levar de um princípio, Freud era um desbravador. Ele queria as próprias técnicas, ele queria descobrir algo novo. Ele não queria mapear outras técnicas, né? Quando ele foi estudar hipnose com Jean-Martin Charcot, ele se apaixonou, ele ficou fascinado pela técnica, que na época se tratava as histéricas. Freud trabalhou em torno de 10 anos com hipnose. Porém, a hipnose que Freud aprendeu, que ele sabia fazer, ele dependia de um transe muito profundo e funcionava a partir de sugestões diretas, que era a hipnose que se praticava na época. E se descobriu, se sabe hoje, que a sugestão direta nem sempre funciona para algumas pessoas e outras não. A sugestão direta seria, a partir de agora esse vício some, a partir de agora você não tem ansiedade. Então ele descobriu que funcionava na hora para alguns pacientes e logo em seguida a sugestão sumia. Então ele sabia fazer aquela indução, que não é para todos que funciona. Ele trabalhava a partir de sugestões diretas. Mas se a gente pensar em hipnose, que é a nossa especialidade, né? Hipnose e PNL. Após Freud, nós tivemos outros grandes gênios, como Dave Elman mesmo, que foi o cara que ensinou hipnose para mais médicos. Há registro de que ele ensinou hipnose para mais de 10 mil médicos. Era um cara com umas técnicas incríveis. Depois disso, a gente teve Milton Erickson, que para mim é o melhor terapeuta de todos os tempos, que trabalhava através de metáforas, completamente o oposto da sugestão direta, né? Que ele, digamos, codificou a hipnose ericksoniana, do seu Milton Erickson. Então ele trabalhava através de metáforas, muitas vezes com transe leve ou até sem transe, ele conseguia uma transformação, uma mudança de comportamento através das metáforas. Então a hipnose de hoje, de 2020, ela tem a influência de todos esses grandes mestres, inclusive Dave Elman, Milton Erickson, e se usa muito de PNL hoje, né? Que modela a excelência, onde foi modelado grandes gênios como Fritz Perls, Virginia Satir, Milton Erickson, estrutura de linguagem. Então a gente utiliza de tudo isso. Então se a gente... por que Freud abandonou a hipnose? Por esses motivos. Ele reconheceu que era um péssimo hipnotista, né? E ele queria algo novo, ele queria algo dele. Seria, digamos, um inventor. O Thomas Edison inventou a lâmpada porque ele queria inventar algo, mas já tinha o lampião, que funcionava muito bem na época, mas ele queria algo novo, ele queria algo dele, com a assinatura dele, né? Que revolucionasse, né? Que revolucionasse. E a gente não pode deixar também de falar que ele, de qualquer forma, ele contribuiu muito para a hipnose moderna, né? Para o que a gente usa hoje. Porque hoje, e a gente fala isso muito nos cursos, nos treinamentos, né? A hipnose em si, o processo de hipnose, ele nada mais é do que uma anestesia, vamos dizer assim, né? A hipnose sozinha ela não faz nada, precisa de técnicas terapêuticas. Na época ele utilizava e ele, né, desenvolveu a psicanálise, que não combinava também muito com a hipnose, e ele tinha também, se sabe que ele tinha algumas dificuldades, né? Questão de fala, e para a hipnose que ele utilizava era extremamente necessário. Hoje se sabe, como tu também já comentou, que a sugestão direta é muito pouco eficaz, então faltava para ele ferramentas, na verdade, né? Ferramenta terapêutica para utilizar junto com a hipnose. Mas ele contribuiu muito porque depois dele, todos esses que tu citou, acabaram pegando aquilo que ele trouxe, que ele evoluiu até certo ponto. Eles pegaram isso, continuaram estudando, e hoje a gente tem a hipnose moderna, que é uma ferramenta fantástica, como tu também comentou. Ela é reconhecida e recomendada pelo Conselho de Psicologia, pelo Conselho de Medicina. Ela é recomendada inclusive pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, né? Como uma ferramenta terapêutica fantástica. Então, e ela tem comprovação científica hoje com os equipamentos modernos que se tem, né? Se tem como comprovar a eficácia da hipnose. Isso contribui muito porque fortalece cada vez mais a técnica, né?
Fortalece muito mais. É bem interessante. Com certeza. E é legal também, o que sempre me chamou a atenção no processo da hipnose e da hipnoterapia foi que a hipnose não prega uma verdade absoluta e muito menos substitui qualquer outro tipo de tratamento. Então, se você é da psicanálise, se você fizer psicanálise e hipnose, melhor. Se você for da psicologia, hipnose é mais uma ferramenta. Se você da fisioterapia, odontologia, qualquer área. Se você é um terapeuta que faz constelação familiar, por exemplo, se você utilizar a hipnose junto, então a hipnose ela vai se encaixar em qualquer um dos processos, né? Às vezes as pessoas me perguntam ali nas lives ou no outro papo, Marcelo, mas eu sou da área da psicologia e eu não queria largar a psicologia, eu amo psicologia. Não tem por que você abandonar o que você está fazendo. Assim como a hipnose cresceu e evoluiu, a gente precisa crescer e evoluir o tempo todo, né? Então ela pode se enquadrar em qualquer área de terapia que você que gosta de, ou às vezes até mesmo comportamento humano. A pessoa quer aprender hipnose para fazer auto-hipnose, né? Para ela ter a própria programação. Não quer dizer que ela, digamos, ela é da área da psicanálise, não quer dizer que ela vai aplicar nos pacientes. Mas, digamos, se ela atende como psicanalista, e, digamos, se ela tiver uma formação em PNL, ela vai entender muito mais a comunicação. Isso já vai alavancar muito mais, mesmo que ela não vai aplicar na prática técnica da PNL, né? Mas só em ela conseguir entender e mapear a comunicação, com certeza já vai ser de muito valor para o crescimento desse terapeuta, desse psicólogo, do médico, de qualquer outra área. Com certeza, né? Como a gente diz sempre, quanto mais ferramentas tu tiver, melhores vão ser os teus resultados, né? Sem dúvida. E principalmente para quem é da área da saúde, para um psicólogo que já tem toda a carga de conhecimento, todas as ferramentas da abordagem que ele utiliza, que ele trabalha, né? Ele tendo mais uma ferramenta que é a hipnose, como a gente disse antes, a hipnose ela é um facilitador, né? Ela facilita o processo. Então ela se encaixa em qualquer abordagem terapêutica, né? E a gente percebe isso nos cursos. Vem profissionais de psicologia, vem fisioterapeutas, vem médicos. Às vezes o médico de todas as áreas, não vem só um psiquiatra, né? Inclusive a gente tinha um psiquiatra na turma alguns dias atrás, mas não é até nem é tão comum. Vem médicos de todas as áreas, médico da parte de nutrologia. Se sabe que a hipnose hoje para o emagrecimento é fantástico. Então ela é uma ferramenta, como tu disse agora, né? Ela é uma ferramenta que ela vai facilitar muito qualquer processo terapêutico. Ela vai ajudar muito qualquer profissional, né? E também não só na área terapêutica. A gente foca muito na área terapêutica, a gente trabalha com isso, né? Mas vem vendedores, vem advogados. Advogados, inclusive, vem vários advogados para hipnose, vem profissionais de todas as áreas, né? Então é bastante importante também a gente comentar isso, porque às vezes a pessoa tem vontade de fazer o curso e pensar, mas isso não é para mim, não vai servir para nada, eu não sou terapeuta, não vou atender, não vou fazer atendimentos, não vai servir para minha vida. Não, a hipnose serve para qualquer coisa. Inclusive nós, a gente começou estudando hipnose para o nosso uso pessoal, para o nosso benefício, né? A gente percebeu as grandes vantagens que a gente tinha, né? Os grandes benefícios que a gente teve com a hipnose e disse, pô, vamos lá, vamos levar isso para as outras pessoas também, porque se é tão bom para a gente quer dividir com os outros. Com certeza. Como você disse, imagina, digamos, a gente já teve uma nutróloga, uma aluna nossa, né? Imagina, como você disse, toda a bagagem que ela tem para fazer um atendimento da saúde da pessoa, a nutrição, toda essa bagagem. E se ela conseguir encaixar a hipnose nisso, ela multiplica os resultados dela sem precedente, assim, né? Uma coisa bem diferenciada. Então, ela pode utilizar no seu dia a dia, dentro do seu consultório, sem abandonar o que ela já faz, né? Ela vai somar e acrescentar. Como a nossa linha, pelo menos, da hipnose que a gente trabalha, Victor, sempre somando, agregando o que a gente tem. Né? A gente não prega uma verdade absoluta, nem que é a salvação do mundo, muito menos cura. Então ela é uma ferramenta integrativa, ela vai encaixar em qualquer área. O pessoal da acupuntura procura muito também, né? Que é uma outra terapia reconhecida também pelo Conselho de Medicina como algo muito eficaz.
eu posso falar com propriedade porque eu fiz tratamento já com acupuntura, funciona muito, para mim funcionou muito. Aí se a pessoa domina essa técnica de acupuntura, por exemplo, e dominar, enquadrar junto com a hipnose, isso vai ser fantástico. Ela já vai ter um diferencial de um outro que tenha domínio só das agulhas. Ela já tem um plus, como a gente diz, né? Com certeza, e isso é fundamental para alavancar. Hoje, como qualquer área, qualquer mercado, tudo é muito concorrido. E a gente precisa estar em constante evolução o tempo todo, né? Então, tudo que você aprende, ele vai somar, ele vai te trazer algum benefício, né? Ele vai acrescentar. Se a gente pensar no processo terapêutico mesmo, se eu aplicar o que eu aplicava há 50 anos atrás, que meu pai e meu avô aplicavam, pode funcionar. Porém, problemas que existem hoje, naquela época nem existiam. A tecnologia, o estresse, a ansiedade que as pessoas vivem hoje. Outros problemas exigem outras soluções, né? Exatamente. O próprio ser humano está sempre evoluindo, né? Nós, hoje, somos totalmente diferentes dos nossos pais, dos nossos avós. Os problemas que eles tinham, as questões que eles tinham para resolver eram totalmente diferentes, a abordagem era diferente. Nossa, o mundo evolui muito rápido, né? E precisa ter ferramentas para isso. E a hipnose vem evoluindo ao longo todo esse tempo aí e acompanhando todo esse processo de desenvolvimento do ser humano, né? Um exemplo dessas mudanças é essa própria pandemia que a gente está vivendo. Cara, isso é algo que a nossa geração não viveu. A gente não tem noção do que vai acontecer daqui a um ano, depois que passar tudo isso. A gente não tem noção nem das doenças que vão surgir, né, com tudo isso. E a gente precisa estar evoluindo, porque senão a gente para no tempo. A gente não pode parar, precisa evoluir o tempo todo. Com certeza. Como você disse, a gente não estava preparado, a gente não está. A gente está se adaptando dia após dia, né? Ajustando ferramentas, trabalhando de forma mais online, coisa que a gente não estava preparado, né? E vai ser uma evolução muito maior, porque a gente não sabe até quando isso vai e, como você disse, a gente não sabe o que vai acontecer após isso. O dano que isso vai deixar, o pavor, o pânico, ansiedades. Somente essa incerteza que as pessoas já vivem hoje, pode ter certeza que isso vai deixar um rastro por anos. Exatamente. Não vai ser em alguns meses que a coisa vai se organizar. E olha só, agora tu falou da questão online, de todo esse processo, e tem uma pergunta aqui que não estava na pauta, tá? Mas é uma pergunta que tem sido muito, mas muito recorrente nos últimos meses, e eu acho que é bem interessante a gente falar, porque a gente ainda acho que não comentou sobre isso, que é a questão da hipnose, do processo da terapia online. É possível fazer terapia online? É possível fazer atendimento com hipnose, com PNL online, sem precisar estar presencial? Porque hoje a maioria das pessoas nem pode, né? Pode. O cara nem pode sair de casa e precisa do atendimento. Mais do que nunca hoje as pessoas precisam de atendimento. É possível fazer online o processo? Ótima pergunta. Eu atendo hoje pessoas do Brasil inteiro, atendo pessoas fora do Brasil, inclusive. Claro, você precisa ser um terapeuta, um hipnoterapeuta capacitado. Para ele até mesmo ter um limite de saber até onde ele pode ir. Você não vai fazer um processo de regressão, por exemplo, online. Mas uma técnica de PNL, um controle da ansiedade, um relaxamento, uma alavancagem, sem problema algum. Eu, nas lives mesmo, volta e meia eu chamo as pessoas para participar e a gente faz. A pessoa fala, mas funciona igual que funciona. Como a gente falou, acho que no primeiro podcast, que a maior arma do hipnotista é as palavras. Então, se você souber utilizar as palavras, a pessoa vai estar no conforto da casa dela, com os fones de ouvido, ouvindo, tranquilamente ela vai relaxar, ela vai funcionar como se ela estivesse pessoalmente. E é uma outra adaptação, né, para o momento. E eu acredito que pós-pandemia isso vai, digamos, virar rotineiro. Né? Porque a pessoa daqui a pouco ela tem uma agenda corrida, trabalha o dia todo, Marcelo, eu só tenho tal hora. Ou digamos, você atende também, o cara mora em outro estado. Mas eu queria ser atendido com o Vitor. Daqui a pouco ele vai gastar, se deslocar, vir pegar um avião para vir falar contigo. Com o celular você vai fazer um atendimento com excelência, da mesma forma, ele lá na casa dele e você na sua.
Claro, existe algumas restrições quanto a isso, né? Você não vai fazer um processo de regressão, por exemplo, ou, digamos, um cliente, um atendimento que você não conhece, pois você precisa ser um hipnoterapeuta bem capacitado para fazer isso e seguir dentro das suas limitações, né? O que pode ser feito? Um relaxamento, um controle de ansiedade, uma programação, uma técnica até mesmo para fobia. Eu mesmo atendo pessoas de todo o Brasil, pessoas de fora do Brasil eu atendo, e é bem tranquilo o processo. E também faz parte da nossa evolução, né? Onde a gente precisa estar nessa evolução, pois o mundo está evoluindo e com a pandemia aumentou muito essa procura pelo processo online. E eu acredito que pós-pandemia isso vai perdurar, isso vai enraizar no mundo da terapia, né? Pois facilita muito o processo. A pessoa às vezes não tem disponibilidade e quer fazer um atendimento com um determinado terapeuta, mesmo que independente de onde ele esteja, ele pode estar fazendo ali, ele só tiver ter o celular dele no conforto da sua casa, com seu fone de ouvido, e vai fazer o mesmo efeito. Óbvio, desde que o profissional seja bem capacitado e saiba o que está fazendo e saiba as suas limitações, para não fazer bobagem com o paciente, né? Sempre colocando o cliente em primeiro lugar, né? Que a gente lida com vidas, isso é importante sempre ressaltar. Perfeito. É bom sempre ter cuidado. Isso a gente percebe que tu sempre nos teus treinamentos tu frisa muito isso com os alunos, né? Que mesmo quando é presencial dentro de um consultório, tu tá trabalhando, tu tá lidando com uma pessoa, com um ser humano. Então tu tem que ter muito cuidado, né? O que tu vai fazer, a forma que tu vai abordar, o que tu vai trabalhar. A pessoa tem que realmente tem que estar capacitada e segura para trabalhar com isso, né? E de forma online mais ainda, porque os teus recursos são mais limitados, então tem que ter mais cuidado, né? Mas daqui a pouco pode ser até uma grande oportunidade, né? Porque hoje, ou até então, o terapeuta ficava muito limitado à sua região, à sua cidade, quando ele ia fazer os atendimentos presencial. Porque se tornava muito difícil da pessoa vir de longe, se torna muito custoso, demorado. Nem todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas hoje não tem tanto tempo, o mundo está muito rápido, muito acelerado, o tempo Sim. é curto, né? A forma online de trabalhar que essa pandemia nos obrigou a utilizar e a se adaptar, porque a gente recém está começando a se adaptar em todo esse processo, né? É algo totalmente novo para nós. Daqui a pouco pode ser uma grande oportunidade, porque tu não tem mais limites, não tem mais fronteiras para se trabalhar, né? Um exemplo, os teus atendimentos que até então eram muito mais regionais, hoje tu atende pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Fortaleza, tu atende pessoas de fora do país. Outro dia tu estava fazendo atendimentos de clientes na Austrália, na Inglaterra. Isso se torna uma grande oportunidade daqui a pouco, né? Principalmente para quem mora num centro menor, abre muitas possibilidades, né? Possibilidades tanto para quem quer o atendimento como o terapeuta que quer expandir. Ele sai ali daquele campo que ele tem para divulgar a sua terapia, por exemplo, né? E às vezes ele é extremamente bem capacitado, mas ele está numa região que não tem demanda para isso, né? Então, se ele for bom, realmente estiver capacitado, ele vai atingir pessoas no mundo inteiro. E hoje tudo aqui, na palma da mão, né? Na palma da mão. Muito simples. E a gente é obrigado a aceitar essa transformação, né? Pois o mundo está cada vez mais voltado a isso. Hoje mesmo eu estava falando com um outro colega. Digamos, hoje como você vai divulgar o seu trabalho? Como você vai vender seu trabalho? Eu não vou mandar fazer panfleto, não vou dificilmente colocar um anúncio em jornal. Antes você colocava num post, você colocava um cartaz e tinha resultado, né? Hoje, se você não souber operar essa ferramenta online, você está fora do mercado. Eu até tinha uma resistência, confesso que eu tinha essa resistência há um ano atrás aí, mas depois que você acostuma é maravilhoso. Você está no conforto da sua casa e daqui a pouco você está ajudando uma pessoa lá de São Paulo, por exemplo. Hoje eu moro em Porto Alegre. Poxa, como que ela vai vir só para fazer um atendimento comigo? Ou até numa proporção menor, digamos que mora na região metropolitana, que poxa, o cara mora a 70, 80 quilômetros da onde eu estou. Ele quer muito vir falar comigo, e daí por ele depende já do tempo, o custo também já aumenta muito para ele.
Então, a terapia online, eu acredito que ela veio para ficar. Ela é bem viável, tanto a terapia quanto cursos. Os Né? cursos também, Os né? cursos online, hoje, a gente tem a nossa aula pelo Zoom, que a gente faz para os alunos online, e funciona perfeitamente. Ah, eu acho muito bacana, porque eu também estou me adaptando a esse processo. Aí você olha ali fulano, sei lá, Fortaleza, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Espírito Santo. Você vai olhar, tem pessoas do Brasil inteiro que provavelmente não teriam acesso a fazer cursos comigo, né, nesse momento, pelo menos, da pandemia. Né? Então a pessoa está ocupando o tempo dela, está aprendendo algo. Eu estou aprendendo algo novo na área da tecnologia, me adaptando. E eu acredito que essa questão do online, tanto para a terapia quanto para o curso, eu acredito que veio para ficar mesmo e vai ser cada vez mais a nossa realidade no momento. Eu acho que não tem mais como a gente dizer que é uma opção, né? É uma necessidade, todo mundo vai ter que se adaptar, tanto na forma de estudar, porque os treinamentos, as formações EAD, elas já vinham de um longo tempo aí evoluindo, mas ainda tinha e ainda tem muita resistência por parte de algumas pessoas, né? Mas agora é o exemplo de que não tem como fugir disso. A pessoa tem que se adaptar ao EAD, ao online, tanto no estudar quanto no trabalhar. E realmente vai abrir muitas possibilidades, um leque infinito de possibilidades dentro da área terapêutica, né? Eu acho bem interessante isso e é importante que a gente se adapte, né? A gente está passando por esse processo também, né? Inevitável. Marcelo, olha só, agora sim, voltando para a nossa pauta, e aí é um outro tema que é relativamente polêmico também, ou que gera bastante dúvidas, na verdade, né? Porque a gente comentou sobre a hipnose nas religiões, e aí eu queria falar sobre um tema que realmente, às vezes, uma abordagem da hipnose que parece muito mais místico, algo que, que encanta muito e às vezes até apavora um pouquinho as pessoas, elas ficam um pouquinho de medo, porque é algo muito impactante, de certo ponto, que é a hipnose não verbal. Eu queria que tu falasse um pouquinho, porque as pessoas têm muitas dúvidas, a gente vê nas lives, nos treinamentos, nas aulas online que tu dá, todo mundo perguntando sobre a hipnose não verbal. Fala um pouquinho como é que funciona, como é que é o Boa, processo. ótima pergunta. Isso aí sempre gera essa polêmica, né? Pois se você assistir de fora, nem eu tenho um vídeo no YouTube, parece uma seita, parece algo místico. E vocês acompanham meus treinamentos, eu procuro levar para o lado fisiológico o máximo possível, né? Desmistificando. Tem uma linha que acredita muito nisso aí, na questão mística, da hipnose não verbal, mistura. Eu trabalho mais nessa parte científica e fisiológica. As pessoas me perguntam, Marcelo, qual é o melhor? A que você quiser, a que você acreditar. É que funcionar, né? A que funcionar. Mas vamos falar em fatos. Né? Franz Mesmer era médico. Então a hipnose não verbal, todo o conceito dela vem da origem de Mesmer. A hipnose não verbal, ela trabalha totalmente em cima da reação vagal, em cima do sistema nervoso autônomo, que hoje a neurociência está a mil. Às vezes eu falo alguma coisa no curso, o aluno, eu estou aprendendo isso na neurociência. Isso aí já vem dos princípios básicos da hipnose não verbal, né? Da reação vagal. Qual a diferença assim, para a gente pensar? O que acontece dentro do processo de hipnose não verbal? É um processo puramente fisiológico também, e fascinação, o olho congelou ali na fascinação. O que acontece? É uma paralisação do pré-frontal. A gente vai trabalhar em cima do sistema límbico. Outra diferença que a gente pode dizer também, na hipnose não verbal, ao contrário da hipnose clínica, da hipnose clássica, nem sempre a intenção é relaxar o sujeito. A gente trabalha em cima da catarse, terapia polivagal, então a gente acelera ao invés de relaxar. E é bacana também a gente falar, ressaltar, que elas são intercambiáveis. Eu utilizo dessa forma. Você pode fazer uma indução por fascinação, aplicar uma técnica de PNL, ou você aplica faz uma indução de Dave-Elman e você pode aplicar passes magnéticos. Então, como eu sempre digo, eu sempre somo. Eu digo, eu sou da linha da não verbal, do magnetismo, eu não vou usar PNL, por exemplo. Eu uso PNL, hipnose clássica, magnetismo, fascinação. Eu acho que você potencializa.
Mas apesar da hipnose não verbal, tipo aquela indução que a gente faz em 2, 3 segundos, que a pessoa entra já num nível extremamente profundo, já pode ter uma catarse ali na hora da pós-fascinação. Isso acontece de 3 a 5 segundos, é algo rápido mesmo. Quem assiste às vezes acha que é armação ou é algo místico, e não é. É uma reação vagal. Eu procuro fazê-la da forma mais cética possível. Até porque a gente atende e vende curso para todas as áreas, médicos, psicólogos, pessoas que até trabalham com terapia holística e querem acrescentar isso com algo mais místico, mas ele vai fazer o que ele acredita com aquela ferramenta. Mas não, apesar de parecer algo bem místico, algo bem mágico, não tem nada disso. Ela é um processo puramente fisiológico. A hipnose não verbal, uma definição assim básica, seria um assunto para fazer um podcast inteiro sobre isso, né? Mas basicamente ela trabalha em cima da reação vagal, que é estimular a amígdala, onde a gente entra em sistema de luta ou fuga. Isso é primitivo. Todo mamífero tem esse sistema, né? Nós somos mamíferos, nós também temos. E a gente tem resultados incríveis com a hipnose não verbal também. Aí, tá, mas por que você usa PNL? Porque às vezes eu preciso de uma técnica de PNL. Às vezes o que eu preciso? Às vezes eu não quero provocar uma catarse. Eu quero fazer ela relaxar. Para um controle de ansiedade, por exemplo, o que eu menos quero é deixar ela em catarse, agitada. Eu quero que ela relaxe, que ela fique tranquila, que ela respire de forma correta. Então, quando a gente tem mais ferramentas, tudo vai fluir melhor. E é um tema muito bacana, a hipnose não verbal. Quem não conhece, dá uma pesquisada ali no meu canal, aqui no canal do YouTube tem alguns vídeos ali que mostram algumas demonstrações e cursos. E muitas pessoas perguntam, isso é armação, isso é combinado. E não é. E é algo extremamente primitivo, né? Daqui a pouco é uma vem lá dos primórdios da hipnose, né? É uma das primeiras ferramentas que foi utilizada e se utilizou durante toda a existência humana, vamos dizer assim, né? É bem interessante. E na verdade, a tua principal especialidade é a hipnose não verbal. Tu é um cara que tem conhecimento aí de muito tempo e uma habilidade fantástica. E por isso que eu comentei, porque as pessoas assistem e realmente aquele profissional que ele tem habilidade na área, ele causa impacto, né, com as técnicas. Porque a PNL, tu trabalha de uma forma muito mais sutil, né? A hipnose clínica, a hipnose clássica, ela também causa alguns medos, algumas dúvidas, mas ela já é muito mais utilizada, ela é muito mais difundida, né? Todo mundo já viu em algum momento. E a hipnose não verbal, ela é pouco divulgada, né? São pouquíssimos profissionais que realmente dominam essa abordagem. Tu é um dos poucos no Brasil. Fora do Brasil eu não tenho muitas referências, mas acho que também são poucos profissionais que realmente dominam, até porque eram técnicas que eram muito fechadas em grupos muito fechados, né? Ela não era divulgada, né? Até porque realmente é uma ferramenta fantástica que traz benefícios incríveis e que também causa muito impacto, né? Então eu acho interessante, e foi bastante interessante tu comentar na utilização de outras ferramentas junto com a hipnose, porque, cara, daqui a pouco a pessoa pensa, eu tenho curso de PNL, eu não vou fazer não verbal porque não vai me servir, eu já trabalho com PNL. Não, a pessoa pode utilizar a hipnose não verbal, ela pode utilizar a PNL, ela pode usar a hipnose clássica, tudo junto. Quanto mais ferramentas, como a gente diz, né? Se tu só tem um martelo, todo o problema é prego, né? Agora, se tu tem uma chave de fenda, tu consegue trabalhar o parafuso. Se tu tem um martelo, tu consegue pregar o prego. Se tu tem um serrote, tu consegue serrar. Então, quanto mais ferramentas, melhor vai ser o teu trabalho. E daqui a pouco, talvez esse seja um dos teus segredos, né, que tu está contando pros colegas que estão assistindo, que é realmente tu estudar várias abordagens e utilizar todas elas, se especializar em uma talvez, mas tu ter muito mais ferramentas para utilizar com os teus clientes, né? Com certeza. Eu vejo muitas vezes as pessoas menosprezam, mesmerismo é antiquado, é ultrapassado. Mas se a gente pensar a base
de tudo vem do Mesmer. Mesmer foi o primeiro médico a levar a hipnose para dentro de um hospital, né? Contribuiu com a anestesia, com a catalepsia. Então tem muito o que estudar sobre Mesmer, muito o que aprender. Sim. Muitas vezes as pessoas veem eu fazendo, quando eu faço demonstração, palestra, que eu faço tipo induções de choque muito rápida. Com qualquer pessoa desconhecida, mas o cara sabe induções. Pois eu misturo, muitas vezes eu vou fazer uma abordagem bem simples como o Arnepool, só que eu já aplico fascinação junto. Então aquilo você potencializa a sua própria indução, né? Então, digamos, fica quase que impossível não funcionar quando você tem mais ferramentas, né? Tipo, eu vou tentar uma técnica para fobia com esse cliente, não funcionou, eu tenho outra de PNL, eu tenho mais outra de PNL, eu tenho o magnetismo que eu posso utilizar para outras ferramentas, outras técnicas. Então isso faz a gente crescer, né? Estudar a origem, né? Se a gente for condenar o passado, nós podemos dizer, hoje a hipnose, se a gente comparar a hipnose de Dave Hellman com a de hoje, ela é pobre. Poxa, o cara foi um gênio. Então, tem algo a mais ali, tem muito que a gente estudar e aprender. Até hoje, daqui a 20 anos, a gente vai estar estudando Mesmer, Hellman e tantos outros, né? Digamos Milton Erickson, quantos séculos nós podemos falar sobre Milton Erickson, né? E não vamos entender a forma que ele fazia exatamente, né? E vai continuar evoluindo, né? E é como tu disse, são duas questões. Primeiro, a pessoa tem que continuar sempre evoluindo, ela não pode ficar presa numa abordagem muito antiquada, ela tem que continuar evoluindo, mas ela não pode deixar o passado de lado, porque todas essas ferramentas elas serviram, elas servem, elas têm a sua utilidade, e eu confesso que eu fico bastante impactado com os processos que tu trabalha da hipnose não verbal, porque não é minha especialidade, né? O meu foco é muito maior na PNL, na programação neurolinguística, então tu tem um domínio imenso comparado com o meu na hipnose não verbal, e eu fico fascinado com os resultados que tu obtém nos próprios cursos, né? Os resultados, e as pessoas vêm para os cursos e elas saem encantadas com a hipnose não verbal, né? Elas saem fascinadas, porque são possibilidades incríveis que tu tem de trabalhar com as pessoas, e os resultados são muito rápidos, muito mais rápidos às vezes do que um processo da hipnose clássica, né? Sim. Então me chama bastante atenção esse trabalho também, e atrai muita atenção e fascinação, né? Claro, já disse tudo, por fascinação. Claro, como você já assistiu diversos dos meus treinamentos, eu procuro fazer um embasamento científico bem bacana no início, tanto que o primeiro dia de curso quase que ele não tem prática. Após isso, os outros dias todos é um curso muito prático, né? Mas primeiro dia a gente fala sobre o sistema nervoso autônomo, para a pessoa entender o que é a amígdala, o sistema simpático, parasimpático, o que é a reação vagal, o nervo vago, por que acontece isso no 13º nervo da coluna. A gente explica todo para tirar, a pessoa diz, mas pode ser uma energia externa, como alguns acreditam, que gera essa reação vagal. Ou eu posso acreditar também que a reação vagal gera essa energia externa, pois a gente é pulso elétrico. Nossos neurônios emitem micropulsos, né? Então você imagina um sujeito em catarse, ou tendo uma crise convulsiva, por exemplo, na terapia polivagal, que a gente provoca isso, né? É bem chocante para quem vê assim, parece algo mágico, um ritual, mas não é. A gente provoca uma reação vagal mesmo, né? Um colapso no sistema nervoso. Mas a gente dá um embasamento científico sobre isso. Por que acontece isso, né? Aí a pessoa tem o direito de acreditar no que ela quiser, a gente tem esse direito, né? Exatamente. Mas os nossos treinamentos dentro do Instituto, ou tanto do meu curso online, a gente sempre expande para todos. Nosso interesse não é ter uma área, né? Tipo, a gente foca nesse tipo de aluno. Seria uma incongruência da nossa parte, né? A gente fazer um podcast desmistificando a hipnose e selecionar, fazer uma triagem de quem pode fazer a hipnose com a gente ou não. A gente pode fazer, o pessoal da área do direito, como você falou, o cara é terapeuta, ele é reikiano, o pessoal do reiki muito procura, né? E dá um resultado, e eles, eu já fazia isso na minha sessão de reiki, né? Ele já fazia hipnose, só que ele não sabia, né? Ele eu faço o relaxamento e depois aplico as técnicas de reiki. O relaxamento é a hipnose, né? Sempre que você
fazer o sujeito voltar a atenção para ele mesmo, focar num único pensamento, relaxar, fechar os olhos, ele está em hipnose. Né? Independente do nível, né? Como eu sempre digo, a gente está em hipnose o tempo todo, a gente oscila e alterna níveis. Isso que acontece dentro da hipnose. E tudo parece muito complicado, muito difícil, né? Muito desafiador. E não é um processo que está ao alcance de todos. Como qualquer coisa, você quer aprender a dirigir, você tem um processo que você vai levar um tempo até dominar o seu carro. Você quer aprender a tocar piano, você pode aprender a tocar piano, você pode tocar violão, qualquer coisa, vou praticar um esporte. Você vai ter um período onde você vai aprender a nadar, que é algo básico, né, que o ser humano deveria, todos deveriam saber. Você vai para uma aula de natação, você vai... E nadar, teoricamente, é a coisa mais fácil para alguns, né? E para quem está entrando na aula é um grande desafio, né? Mas está ao alcance de todos. Todos podem se matricular no curso, né? Não é uma... E pode ter certeza, ele vai servir para qualquer área. Você que trabalha na área de vendas, na área do direito, desenvolvimento humano, psicólogos, terapeutas, ou somente para você. Somente para você. O seu desenvolvimento humano já vale cada centavo que você vai investir em estudo. Até porque, como a gente falou já no primeiro podcast, hoje com a infinidade de conteúdo que você tem na internet disponível em vídeos, áudio, o próprio podcast mesmo, né, apostilas, você aprende muito. Você pode aprender muita coisa sem custo. Claro, exatamente. E a gente comenta muito, né? Isso também é uma dúvida que as pessoas vêm, mas será que um treinamento de 2 dias, de 3 dias eu vou aprender tudo que eu preciso? Óbvio que em 2 dias, 3 dias ela não vai aprender tudo que precisa. Ela vai ter uma base fantástica, ela vai dominar a ferramenta, mas depois, nos teus treinamentos mesmo, tu tem aulas online que tu oferece, tu tem muitos materiais em PDF, tem grupo de estudo no WhatsApp, no Facebook, que é justamente para isso, né? Para que a pessoa não precise estar voltando e fazendo diversos cursos e que ela continue evoluindo, porque é muito importante, como a gente disse desde o início, né? A pessoa precisa continuar evoluindo os conhecimentos para que ela possa aumentar o leque de possibilidades, né? Então ela vem para o curso, seja ele online, seja ele presencial, ela vai aprender tudo aquilo que ela precisa para iniciar e ela vai conseguir continuar evoluindo os conhecimentos, porque ela vai ter muito mais material de apoio, ela vai ter contato direto com o professor. Isso eu acho que é um dos teus diferenciais que boa parte dos professores não oferecem, que é o contato direto com o professor depois do curso, ter um grupo de estudos para tirar uma dúvida, ter aulas online que ela vai ter acesso ali para continuar evoluindo, os grupos de estudos. Aqui em Porto Alegre a gente tem um grupo de estudo presencial, óbvio que agora com a pandemia não, né? Mas em tempos normais as pessoas podem vir toda semana, elas vão estudar, elas vão evoluir os conhecimentos. Seja ela ter feito um curso de hipnose, ela vai aprender PNL, ela vai aprender hipnose não verbal, ela vai aprender outras coisas que vão ajudar na evolução dos conhecimentos dela, né? Isso é um grande diferencial que eu vejo também. Eu acho que é bastante importante também que a pessoa perceba, né? Que ela vai ter um apoio muito grande depois e que ela precisa mesmo continuar estudando e evoluindo, né? Porque muitas vezes o aluno ele sai de um treinamento, uma imersão, ele sai totalmente perdido. Ele é bombardeado de conteúdo, digamos que ele esteja iniciando do zero. Se ele não tiver um suporte pós-curso, ele não vai aprender. Por isso que a gente vê um número grande de alunos que se formaram, tem 3, 4, 5 cursos e ele nunca fez um relaxamento em ninguém porque ele não tem condições. Ele tem conhecimento, mas ele não colocou em prática. Então, até eu lembro quando a gente elaborou esses cursos que a gente tem hoje, um dos propósitos era esse. Porque a maioria sai despreparado para isso. O que falta, né? Falta o suporte, a pós-venda, né? Porque se você for, digamos, aprender por conta, você não precisa nem fazer um curso. Você entra no YouTube e se fizer pega um pouco de cada professor que está sempre colocando material, hoje é muito rico. Então você vai fazer o seu próprio entendimento e você vai sair aplicando. Vai dar certo? Talvez sim, talvez não. Se a pessoa for um autodidata, né? Mas é para poucos. Eu sempre coloco nos meus treinamentos, no meu curso, a questão de até onde eu posso ir. Isso é o fundamental. Não seja o terapeuta adivinhão, né, o que acha que pode fazer qualquer coisa.
Como qualquer coisa, você faz uma habilitação para carro, você pode dirigir carro. Carro e moto, caminhão, carreta, sei lá, ou pilotar um avião. Aí os alunos perguntam, Marcelo, após esse curso eu preciso fazer mais algum? Sim. Eu estou sempre estudando, você está sempre estudando, ou eu estou lendo um livro, eu agora estou bem focado na questão da neurociência, que é uma coisa que vai dar um embasamento bacana. Tu tem um cara que eu sei que está sempre, quando não tem o que estudar, tu vai lá e pega um livro que tu já leu há 10 anos atrás para recapitular, refazer. Então você não vai parar nunca. Né? E quando você entende o verdadeiro propósito da hipnoterapia e o poder da ferramenta que você tem, você não consegue parar de estudar. Como que eu vou parar de estudar algo que está em movimento? Você atende, a partir do momento que você atender 5, 6, 7, 8 pessoas ao dia, você vai ver que por mais bagagem que você tenha, parece que está sempre faltando. Parece que você não está preparado nunca para dominar tudo. Porque a gente não vai dominar tudo. Um médico não domina tudo. E é algo viciante também, né? Vamos dizer Claro. assim. Porque, cara, tu começa a estudar, tu começa a aprender, tu começa a utilizar, tu começa a ter resultados, tanto na tua vida quanto na vida de outras pessoas, o impacto que tu causa na vida das outras pessoas, tu não quer mais parar de estudar. Tu quer continuar evoluindo, tu quer continuar estudando. Daqui a pouco a pessoa vem para um treinamento de hipnose e isso acontece muito, a pessoa vem para o teu curso, ela é um advogado. Daqui a pouco ela se encanta tanto com aquilo ali, ela vai fazer hipnose, ela vai fazer PNL, daqui a pouco ela está fazendo faculdade de psicologia para continuar evoluindo, ela não vai mais parar. A gente dá muito suporte, a gente dá muito material que é para a pessoa realmente conseguir evoluir por conta própria, vamos dizer assim, né, com o apoio do instituto, do professor. Mas ela não vai querer mais parar de estudar, ela vai continuar a vida toda... É um vício. É um vício, ela vai continuar evoluindo. A gente, em meio a essa pandemia, a gente está sentindo falta, né, daquele contato com os alunos, até do feedback. Hoje eu recebi um feedback muito bacana de um aluno da turma online de abril. A gente vai postar no Instagram, não vou falar agora o nome dele, que a gente vai fazer uma postagem bem bacana. Ele entrou na turma em abril do zero, primeiro contato com a hipnose. E ele mostrou um atendimento dele com algum familiar, que a gente sempre começa por aí, né? Com familiar, conhecido, uma fobia de cobra. E a senhora tirou uma foto e fez um vídeo com uma cobra. Tem alguém lá, não sei, que cria aquelas cobras. E a mulher não podia ver a foto no celular. Você imagina, esse cara entrou em abril. Você imagina ele daqui a um ano estudando, daqui a 2 anos. Mas eu digo, ele disse que ele é meu aluno chato. Ele não é chato, eu digo, cara, tu vai longe. Porque não tem um dia que ele não me pergunte algo. Bom, professor, me manda mais um livro, eu quero aprender, não sei nada. Então é um cara que certamente ele vai aprender. Porque em qualquer coisa na vida, não só na hipnoterapia, quando você colocar na sua cabeça que você já sabe tudo, que você não precisa mais ir adiante, está na hora de rever e reciclar. Porque a gente vai estar sempre tendo... É impossível, nem que a gente vá dure 150 anos, a gente não vai ler a literatura da hipnose e da PNL, né? Não tem como. Né, fazer cursos, até porque tem cursos novos, como a gente falou aquele dia na live sobre PNL. A PNL a cada 2 anos você precisa reciclar, porque houve uma transformação, e isso é bacana, porque é empolgante. Aí quando eu vou reciclar um curso de PNL hoje, por exemplo, eu já tenho outra visão, pois eu já entendo muito daquele conteúdo, bastante coisa, então o que está acrescentando, opa, isso aqui está melhor do que antes. Então tudo vai fazendo sentido, né? Porque não é algo novo, não é o primeiro contato com a hipnose, como você entra cru naquela sala de aula, né? Então é impossível, você vai fazer um curso, eu posso trabalhar com trauma, disfunção, não sei o que, emagrecimento, regressão, você não vai ser bom em tudo. Com o tempo você vai acabar se especializando em uma linha. Como a gente tem pessoas que trabalham muito bem com emagrecimento, tem pessoas que são focadas na área de sexualidade, trabalham bem, de fobias, tem pessoas que é especialista em fobia, né? Tem outros que são para treinamento de alta performance, e tudo isso, como qualquer coisa, você vai fazer direito, você vai se especializar em uma vertente onde você vai se identificar melhor, e está tudo certo, né? Como a gente quer resultado, se tiver resultado está ótimo. Perfeito, é bom. Eu acho que é bem interessante, cara, esclareceu muitas dúvidas das pessoas que acompanham o teu trabalho e que vêm buscar informação para a área.
Acho que a gente já falou bastante por hoje. Por hoje, a gente sim. vai encerrando daqui a pouquinho. Não sei se tu quer comentar mais alguma coisa, se tem algo mais para pontuar antes da gente encerrar. Olha, agradecer a todos que estão acompanhando o nosso trabalho. Estou muito satisfeito com o resultado, impactando pessoas do Brasil inteiro. Curte esse vídeo, compartilha, marque seus amigos e, importantíssimo, deixe suas perguntas, porque a gente vai estar fazendo os próximos podcasts baseado nas suas dúvidas, certo? Para a gente saber que realmente isso é do seu interesse. Então, agradecer a você que está acompanhando o meu trabalho. Deixe lá sua pergunta, te inscreve no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Perfeito, a gente vai encerrar por aqui. Com certeza vão ter muitos outros episódios do podcast. E eu também quero deixar o meu agradecimento para você que acompanhou mais esse episódio. Quero pedir também que você, se você gostou, você curta, você compartilhe com quem você acha que pode se interessar e que pode se beneficiar deste material. Comenta, é muito importante, como o Marcelo falou, é muito importante o seu comentário para que a gente possa trazer essas dúvidas para debate, para esclarecer a tua dúvida. A tua dúvida pode ser a dúvida de muitas outras pessoas também, então tu pode estar ajudando aquelas pessoas que também têm curiosidade de saber alguma coisa ou que estão buscando esclarecer algo e que ainda não encontraram. A gente pode estar ajudando de alguma forma, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo episódio.